eu vim falar sobre a paz. O meu trabalho ia se chamar Paz, Remédio Necessário. Como todo mundo que vai fazer estudo, a gente vai buscar apoio na internet, dezenas de trabalhos. Aí, de repente, eu achei que o meu tinha que ser assim, a paz de Jesus. A paz dos homens em conflito com a paz de Jesus. Aí eu falei, quer saber? A paz. Ao final, cada um vai tirar a sua conclusão e se realocar, porque eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Essa semana em especial, de tanta conturbação no nosso país, de tantas demandas. E, com certeza, a gente vem percebendo que hoje a palavra paz é uma das palavras mais pronunciadas no mundo. Todos os dias a gente é bombardeado com notícias da confusão na Síria, dos nossos irmãos jogados pelo mundo. Todos os dias a gente é bombardeado com notícias na mídia de roubos, de assaltos, feminicídios, mortes agressivas. A gente vive num momento que a gente está com muita dificuldade de vivenciar a paz, né? Emmanuel até chama esse momento o momento da supercultura. Hoje o mundo adquiriu píncaros elevadíssimos de internet, de comunicação. Com 1 minuto a gente distribui uma notícia para o mundo inteiro. A gente vê bombas sendo arremessadas ao vivo e em cores trágicas. A gente vê notícias de morte, a gente vê notícia de assassinato. Nossa cidade está na mídia nacional com situações de tirar a paz. E aí a gente se pergunta, como é que fica esse momento em que essa evolução social está tão grande, em contrapartida com a evolução do homem, que não está no mesmo ritmo? E nós que frequentamos essa casa e tantas outras e ouvimos tantas palestras, a quantas anda a nossa paz interior? Como é que a gente administra isso no dia a dia? Eu fiz uma pesquisa na internet, antes que eu acabe de falar essa frase, uma pessoa no mundo suicida. A cada 40 segundos, uma pessoa no mundo se mata. É muito chocante isso. 40 segundos. No mundo hoje, tem cerca de 800 mil suicídios por ano. 800 mil. Enquanto que são 470 mil homicídios. Nem com a guerra da Síria, nem com as mortes dos nossos irmãos pobres em toda a África, nem com os assassinatos no Brasil, morre tanta gente quanto nossos irmãos estão tirando a própria vida. Não era o meu assunto, mas se a gente partir para o nível de suicídios da moçada jovem, é estarrecedor. Um mundo tão evoluído socialmente, o homem descobrindo detalhes de Marte, a gente plugado a um instante, mas estamos sem paz. Estamos sem sossego interior. E a gente pensa, todos nós na nossa família temos alguém ou algum conhecido muito próximo, num quadro de ansiedade, num quadro depressivo grave. É a doença do momento, a depressão. O Brasil, temos 9,3% dos brasileiros sofrem de depressão. Gente, é a maior do mundo. Nós temos a alegria de ter o maior índice de depressivos do mundo. É estarrecedor. E aí a gente pensa, nossa, eu não tinha me dado conta que isso é tão triste assim, tão devastador, né? E a gente vai e relembra os ensinamentos antigos. Aristóteles, em 360 a.C., já assinalava: a tua paz interior é a sua meta de vida.
Aí eu pergunto pra gente, qual tem sido a nossa meta de vida? Alguém lembra da paz? Como nós estamos trabalhando a nossa paz interior? Aí, para ser bem didática, que eu sou filha de professor, eu fui buscar no dicionário o conceito exato de paz. Permito-me ler. Ausência de lutas ou violência ou de perturbação social. No Brasil é difícil falar em paz. Tranquilidade política, harmonia. No Brasil é difícil falar em paz. Ausência de conflitos pessoais ou interpessoais. A gente tem família, então no Brasil continua difícil falar de paz. Sossego, silêncio. Então esse é um momento interior, de introspecção. Quando a gente se cala, busca na oração, no silêncio interior, busca naqueles clichês que a gente ouve nas palestras ou nos livros amigos que a gente tem um cabedal aí, a gente consegue ter um pouco de paz. Tem um palestrante muito querido que todo mundo conhece no meio espírito, o Rossandro, que ele fala que entender a paz é entender como executar a paz interior. Ou seja, você só vai entender a hora que você exercitar. Paz é ter paciência. A ciência da paz. Qual a relação de paz com paciência? Pode ser silêncio, pode ser ciência. Como fica essa busca interior? Como nós vamos vivenciar isso? Vivenciar a questão eu comigo mesmo. Porque quando a gente percebe que a gente está ficando bem com a gente, tem temperança, a gente está se aquilatando para o mundo. E uma vez em equilíbrio, a gente vai ser mais capaz de conviver melhor com os nossos irmãos, principalmente com aqueles conflituosos, né? Não é uma questão de eu estar lutando contra o mal que tem em volta de mim. Eu estar lutando contra a ausência do bem que tem em volta de mim. É eu buscar calar as dores interiores, estudando, orando, aprendendo, fazendo isso que a gente está fazendo aqui, meditar sobre essa questão. Fala, nossa, eu vou no centro espírita, eu vejo palestras evangélicas, eu leio as obras básicas, eu leio 30 romances por ano, mas eu continuo agitado, eu continuo infeliz, eu não tenho paz, eu não tenho sossego. Aí a gente pergunta, então, como encontrar a paz? Num primeiro momento, a gente vai, então, buscar base em Kardec. Kardec, muito maneiro, falou com a gente que uma ótima ideia seríamos observar as leis divinas, cuja receita é o Evangelho de Jesus. Mas quais leis divinas? Aquelas 10 mesmo que está aqui no Livro dos Espíritos, as 10 leis. Da liberdade, da destruição, da reprodução, né? Que isso a gente tem que estudar todo dia e colocar em prática no decorrer da vida. E o Evangelho de Jesus veio aí para ratificar todos esses conceitos e nos permitir vivenciá-los, então, de maneira mais digna. A partir do momento que eu entender que a lei da reprodução, o ser humano reproduz, cria, a necessidade das famílias crescerem, a importância de receber outros espíritos, as famílias podem ter paz. Por que eu trabalho, eu fico tão cansada? Não, mas eu preciso de trabalhar, porque é através do trabalho que o homem colhe seu fruto, vai guarnecer a sua casa, prover os seus confortos, as suas delícias e os seus abusos também. Então, assim sucessivamente, a gente analisaria as 10 leis, né? E, para terminar, no capítulo 17 do Livro dos Espíritos, Kardec fala que o homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em sua maior pureza. Opa! Justiça, do amor e da caridade. Aí fica difícil, né? A gente conseguir fazer isso tudo, né? Como é que nós estamos andando nesses quesitos? O que nós estamos buscando em nível de paz, em nível de praticar essa vivência? A quantos, né?
anda dentro da nossa vida essa prática de viver paz, doar paz. E aí, quando eu chego nesse momento, não há exemplo maior para a gente que falar do que a história de um amigo que todo mundo conhece, que teve uma longa trajetória e que alguns 2, 3 anos após a morte de Jesus, estava passeando na estrada de Damasco. Era um rico senhor de família nobre, um cara do bem, um cara poderoso, tinha um grau elevado de intelectualidade, de leitura, grandes e célebres professores, tutores, e aquele senhor que tinha um poderio econômico muito grande, além dele ser de família rica, família nobre, ser estudado, tinha um alto cargo nos altos escalões. Pelo que eu posso ponderar, eu acho que Paulo seria quase que um juiz de hoje. Ele trabalhava no Sinédrio, que era a câmara mais elevada, né? Só que todo mundo também sabe a trajetória de Paulo, que ele fazia o quê? Ele perseguia os cristãos. E ele vinha andando no momento da vida dele que ele não tinha paz. Ele não tinha bem-aventurança. Ele era infeliz. Tinha uma noiva bonita, prestes a casar, tinha nome e sobrenome, tinha fama, dinheiro, respeitabilidade, um cargo de elite. E, no entanto, Paulo não conseguia ter a paz, a bem-aventurança daqueles que ele perseguia. Ele percebia que os cristãos eram queimados, agradecendo. Ele percebia que os cristãos se compraziam com um único Deus, aquele Senhor vivificado num filho que fora crucificado há alguns 2, 3 anos atrás, e aquilo inundava todo mundo de paz, de pertencimento. Ele via situações em que cristãos eram jogados às feras, de joelho, rezando. E aquilo na cabeça dele criava um conflito muito grande, porque ele que estava premiado com tantas benesses, não tinha esse pertencimento, esse bem-estar, paz. Paulo não tinha paz. E daí todo mundo sabe a história, na estrada de Damasco, quando ele estava com esses queixumes na cabeça, ele vai e pergunta: Senhor, Senhor, por que me persegues? E aí Jesus aparece para ele em forma de uma luz grandiosa, né? E o cega. Opa, mas que Jesus maneiro vem ajudar Paulo e tira a visão dele por 3 longos dias. Ele ficou no deserto cego 3 dias. Qual que é a nuance dessa história? A estrada de Damasco é um momento na vida de Paulo em que ele faz uma ruptura. A partir dali não dava para ser o mesmo homem. Quando ele busca entender a que viera Jesus, qual é a história, qual o legado de Jesus, Jesus o cegou para ele introjetar em si mesmo, buscar dentro dele por que ele era infeliz, porque ele não tinha essa paz, essa bem-aventurança. A cegueira que tornou-se importante, porque foi quando ele ficou sem o contato com o mundo exterior, no mundo interior dele, ele percebeu que alguma coisa tinha que mudar, né? A grande questão da nossa vida, e isso é muito bem colocado, é exatamente esse momento da ruptura. Vocês estão aqui hoje porque vocês estão querendo romper com o homem velho de vocês. Não dá mais para a gente ficar em casa, e eu sou espírita, eu já li 20 livros, eu vou no centro toda semana, eu já fiz campanha do quilo, eu ajudo fulano, ajudo cicrano, mas não querermos mudar o nosso jeito de ser. Não querermos mudar, querermos ser aquele Paulo que persegue, aquele Paulo que manda matar, aquele Paulo que aponta o dedo e expolia famílias. O grande lance é a gente sacar em qual momento nós estamos. Nós estamos indo na estrada de Damasco, nós já passamos do portão,
Ou nós estamos parados lá naquela cegueira? Jesus chegou até a gente. Jesus deu a cutucada. Entra em você, observa o seu comportamento, observa os seus quereres e principalmente observa os seus atos. E continua a sua vida. A grande questão da passagem de Damasco é o que Jesus falou com Paulo. A paz que você procura não é essa paz. E a gente percebe que nós também temos essa demanda. Que a paz que a gente procura não vai estar naquilo, nas nossas convicções tortas às quais a gente se apegou. A ruptura de Paulo foi romper esse apego. Ele deixaria de ser Paulo de Tarso, da família nobre, rica, cheia de bens, nome e sobrenome, e seria o Saulo. Ele deixaria de ser Saulo e tornar-se-ia Paulo, aquele que ia trilhar o caminho de entender os estudos de Jesus e deixar o legado que nos deixou para a história. Não só em nível de escrita, de observação, mas em nível de postura, em nível do que ele fez, né? Jesus orienta Paulo o seguinte: vais construir por dentro a sua paz. E ele só teve paz depois de fazer aquela peregrinação em todas aquelas vilas e fundar aquelas cidadezinhas. Cada lugar que ele ia, ele formava um grupo, eles estudavam, eles liam as escrituras absurdamente, confrontando o texto de Lucas, o texto de Mateus, buscando relato com as pessoas que tiveram contato com Jesus, porque ele assumiu para si o papel de ser aquele que ia levar a palavra de Jesus. Daí porque Paulo escreveu tantas cartas. Pensa, gente, naquele tempo, as cartinhas andando naquelas estradas, aquelas trilhas no meio das pedras, da neve, da fome, da miséria, eram meses sem notícia. E Paulo conseguiu fazer esse escrutínio. Ou seja, quando a gente fala de Paulo, a gente vem falar da gente. Nós também vamos ter que romper esse apego da gente, né? Eu quero estudar, eu quero ficar bem, mas eu não consigo deixar de ser faladeira. Eu sou futriqueira, adoro uma conversa fiada. Eu quero melhorar, mas aquela minha vizinha é insuportável, não tem condições. Eu quero melhorar, mas minha mulher, não, a minha mulher ela vai ter que andar do jeito que eu quero. E como é que fica essa questão? Porque na hora da nossa morte, na hora do nosso confronto, é a gente sozinho. É você se olhar no espelho e ter o feedback do que eu fiz. Como é que eu encaminhei a minha história, né? E aí, a gente vai e percebe que a gente tem que buscar um homem novo, né? Jesus também trabalhou esse conceito do homem novo em confronto com o homem velho. A nós hoje não nos interessa mais o homem velho. Justamente por toda essa evolução social, pela supercultura em voga, pelo domínio da mídia, entendeu? A gente tem que captar que é um homem novo que tem que nascer. No capítulo 14 do Evangelho, Jesus fala: eu vos dou a minha paz. Eu não trouxe a paz, eu trouxe a espada. Então, aí o leigo vai falar: mas Jesus falando em ameaça, em violência? Não. É mais uma demonstração de que a espada viera para cortar. É ruptura. A minha espada veio para romper esses laços do passado, romper esse meu jeito de ser torpe, agressivo, violento, malfazejo. Esse é o convite de Jesus. Ele não falava em violência, ele jamais falaria. Ele falava em você se analisar, você vencer os teus erros, deixar eclodir um homem novo. E aí, quando eu me propus a falar aqui, eu pensei, bem, quais são os assuntos que mais nos tiram a paz hoje em dia? Alguém quer sugerir?
Pois é. Aí eu vou falar do tripé de sustentação do ser humano, né? Família, saúde, trabalho. Diz que esse tripé é a mola básica do ser humano, né? Às vezes um tá melhor que o outro, um capenga, um tá mais frágil. Algum deles tem que estar de pé, senão aí fica difícil, né, gente? A família. Família é uma das relações mais difíceis que nós temos, né, gente? O modelo mudou. Mãe e pai têm gerência na vida familiar. Tá lá também, na lei, que os dois têm que trabalhar, coabitar, botar dinheiro em casa, cuidar dos filhos. Isso é lei. Isso é lei de Deus também. Então, a gente vai vendo que a família está traçando outros caminhos. Pai e mãe têm que respeitar filhos, sim. Apesar deles mandarem, eu concordo que eles estão botando dinheiro em casa, enquanto colocam, os filhos têm que ter o dever filial do respeito. Opa, mas respeito é uma via de mão dupla. O pai tem que respeitar o filho, sim. É claro, né, gente, que eu não estou falando de respeitar um filho insolente, agressivo, porque o pai tem que ter punho, sim, porque aquele que assumiu o risco de botar um filho no mundo tem que dirigir, tem que educar, tem que assinalar o caminho do que é certo, do que é justo, porque senão ele vai estar falhando no outro dever dele, que é a educação. A única coisa que eu chamo a atenção, que a família que não se atentar para essas questões da modernidade, nunca vai ter paz, nunca vai ter serenidade no lar. Mães que nós temos próximas de nós, que em contrapartida falam, não quero ser tão severa com meu filho, nossos pais foram muito ignorantes conosco. Vai dar o quê ao filho, gente? Irresponsável, pode não dar no caminho do bem, pode não querer trabalhar. Então hoje nós estamos vivenciando os jovens nem trabalha, nem estuda, 30 anos dentro de casa, nas costas do pai. E isso é bom? Isso é sinal de paz? Não há paz numa família assim, gente. O pai e a mãe, como os nossos pais fizeram, é educar o filho para crescer, para trabalhar, para buscar o caminho da independência, pelo próprio prazer de ser. Eu quero estudar e trabalhar porque é importante para mim. É mostrar ao jovem a fundamental importância desse crescimento pessoal. As questões das separações. Ainda hoje temos mulheres e homens que não se separam porque tem filho, o filho vai ficar infeliz. Gente, a lei dos homens permite a separação e o divórcio. A lei de Deus também, está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo. Né? É muito melhor você criar um filho respeitando a decisão do pai, que pai e mãe, do pai não, a decisão dos pais, que eles não têm mais condição de viver juntos, mas que se respeitam e querem o maior bem daquele ser, do que impingir a um ser pequenininho ficar vendo uma família desmantelada, um montão de agressão, um montão de brigas, e criar uma criança debaixo dessa energia tão ruim, ausência de paz. Como é que vai crescer essa criança nesse lar desestruturado? E assim, poderíamos falar de família a noite inteira. O que mais nos tira paz? Trabalho. Gente, está difícil o trabalho. Né? Todo mundo está com medo. Quem tem medo. Quem não tem, não está conseguindo. O nosso país está em crise. Juiz de Fora é uma cidade que não tem emprego. Foi a Manchester Mineira no século XIX, hoje é uma cidade meramente prestadora de serviços. Os jovens hoje estão desesperados porque formam nas universidades e não têm colocação no mercado. Como aquilatar a paz com um jovem de 25 anos que não tem renda, que não tem emprego, que não tem segurança? Como aquilatar a paz com um chefe despótico, ignorante, que fala aqui eu mando, obedece quem tem juízo? E a gente tem que engolir. Aí é que entra o nosso equilíbrio interior, a nossa serenidade. Como trabalhar em ambientes deletérios, em hospitais como os que a gente vê na mídia,
onde a gente vê mulheres ganhando bebê no corredor, rato e barata andando. Como trabalha um carcereiro, gente, no ambiente daquele nível de energia? Tanta violência, tanto medo. Como trabalha um auxiliar de enfermagem numa clínica psiquiátrica, onde doentes, dependentes químicos, estão amarrados à cama. Eu fui visitar um amigo, eu fiquei chocada. Pacientes amarrados à cama. Assim, para o bem deles, para a proteção deles. Mas como é que fica o profissional que está ali vendo isso todo dia? Como trabalha o pessoal que vai dar aula e vê um moleque atirando uma cadeira com celular a tiracolo enquanto tinha que estar estudando, prestando atenção? Uma professora ganhando 2.000, um médico 40. Essas questões todas que nos indignam, nos doem, são de tirar a paz. Como é que a gente vai aquilatar isso tudo? Dá para ficar em paz? Claro que dá. Tem muita professora que vive feliz com a vida. Tem carcereiros felizes. Atendentes de clínicas psiquiátricas que vêm aqui, que sorriem para a vida, que passeiam, que conseguem ter lazer. A grande questão é o interior. É o seu jogo de administrar a vida. Aí a gente vai falar orando, estudando, né? Estando aqui numa casa espírita, buscando base num livro legal, numa palestra eventualmente, né? Eu acabei falando dentro da família e do trabalho da questão da saúde. Esse tema tira a nossa paz, né? Gente, uma unha encravada é problemático. Como administrar um parente doente no hospital há meses? Como administrar a ausência de plano de saúde para aquele parente doente que está lá no corredor? Que você tem que entrar com mandado de segurança sabendo que no hospital tem vaga. Sabendo que a gente paga 11% de INSS e não tem lugar no hospital. E o povo acha que está reclamando, que são excessos. Vocês imaginam em nível de Brasil que se recolhe para a Previdência Social e a gente vê a sujeira, o descaso, a miséria que todo mundo enfrenta para ser atendido pelo SUS. É direito da gente, está lá também na Constituição. Como ficar em paz com esses dados? E não é ilícito a gente que trabalha, que às vezes tem condições de pagar por fora um plano de saúde, vivenciar isso, porque a gente também vai fazendo situações justamente para sobreviver a esse nível de intempérie, né? Também a gente estuda no Evangelho, Deus não condena a riqueza. Então, o grande lance é a má administração dos nossos recursos. Aí a gente leva isso em nível de nação e vê que está tudo desestruturado. E volta para o nível pessoal e fala, eu preciso de paz. Está muito difícil levar. Né? Krishnamurti, eu ouvi essa frase, eu achei ela muito bonita. Não é saudável estar perfeitamente adaptado a uma sociedade adoecida. E a gente percebe que a gente está perfeitamente adaptado a essa sociedade. Cada um vai dando seus pulinhos, vai levando como dá, vai na brincadeira do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Porque a gente vai se atropelando, vivendo dia a dia, e às vezes não se apercebe disso. Né? Quando você vê, já é sexta-feira, você trabalhou como um louco, você mal bateu papo com o marido e com a mulher, você não conversou direito com os filhos, não deu um telefonema para a mãe para dizer que está com saudade, não consegue visitar aquele amigo que está doente, porque vai no turbilhão da vida e não consegue vivenciar um dia a dia de harmonia interior. Né? A Hermance, ela veio trazer para a gente uma nova forma de espiritismo. Né? Apesar da Hermance ser um espírito velho, que já viveu na época de Kardec, a gente vem estudando em vários centros na cidade a obra da Hermance, até nisso que o Renato falou, que é o grupo que a gente estuda na terça-feira.
E nessa nova proposta de literatura, ela vem trazer esse conceito para a gente. Vamos acordar esse homem novo. Vamos trazer à baila essa nova proposta. Eu de bem com a vida. Eu feliz. Eu harmonizado. Eu alto astral. Porque quando eu consigo ter um pouquinho disso tudo, eu me amando, dá para levar. E outra coisa, quando a gente se ama, a gente fica bem. Então a gente está plenamente apto a também amar o irmão. A gente transparece alegria, transparece bem-estar, bem-aventuranças. E as pessoas querem estar perto da gente, né? A gente vai perceber, então, que o que define a gente não é o que a gente quer aparentar ser. É como a gente está vivendo. É como a gente reage diante de todas essas vivências, de todas essas dores, todas essas agruras. Então, apesar de estar chovendo lá fora, apesar de ter fome no mundo, apesar de o momento político do Brasil ser terrível, apesar de a cada 40 segundos uma pessoa suicidar, eu estou bem sim. A gente tem que fazer o reverso da medalha. É acordar de manhã e orar, agradecer o dom da vida, agradecer a possibilidade de estarmos aqui encarnados, enquanto tantos irmãos ainda estão no plano espiritual desejando essa chance na carne. Como eu reajo à violência do dia a dia? A não violência. Então, quando eu vejo a mensagem agressiva, eu não vou passar a mensagem agressiva para os outros. Passa uma figurinha bonitinha, passa uma outra mensagem amorosa que a gente recebe. Quando você leva um cutucão do colega de trabalho, aquele que faz piadinhas desagradáveis, não vão entrar na vibração dele, não. Vão tentar rezar, vão tentar pegar uma mensaginha bonitinha e mandar para ele. Vão rezar por ele calado, para harmonizar o ambiente. É fácil, gente? Claro que não é. A gente sabe que é difícil a convivência, a gente sabe que as dores do dia a dia, às vezes a gente tem vontade de socar o colega do lado, a gente tem vontade de socar a mãe que a gente ama, o irmão que a gente ama, até aquele irmão doente que está do nosso lado e que acha que por estar doente pode ser um déspota e exigir de nós um cuidado especial como se fosse o único problemático do mundo. Às vezes a gente tem vontade de socar aquele idoso que fica repetindo as frases, contando aqueles casos intermináveis. E a gente já ouviu ontem, anteontem. Mas como é que fica? Como é que a gente dá esse retorno para o mundo? É paz, está na gente. É estudar, é ter persistência. O grande lance é a persistência. É a questão mais difícil. Então, a gente que está aqui ouvindo esse estudo, a gente que vai ler um livro, que vai ler uma obra boa, vai mudar o vocabulário, vai mudar o nível de sintonia. Porque a gente vai atrair para perto da gente bons espíritos, uma aura de amor, um ambiente de alto astral. A gente vai ter perto da gente pessoas que queiram conversar coisas mais profundas, que nos tragam o bem, que nos tragam o amor. Então, é claro que conversar abobrinha é legal, a gente gosta de dar risada, a gente gosta de jogar a conversa fora, mas a gente precisa se alimentar de coisas nobres também. A boa literatura, um bom estudo, exercício. E aí a gente lembra da importância da meditação. Nunca esteve tão em voga a meditação. Por quê? Introspecção, silêncio interior. A gente está precisando de mais silêncio interior. A gente está falando demais. A gente é ligado a 1000 grupinhos, a 25 mil pessoas. E a gente não conversa nem com 10. A gente está precisando de conversas salutares. Conversas nobres, sim. Falar de livro bom. Então, quando a gente conversa com um amigo, fala, vamos lá no centro.
Vamos ver um grupinho que tem lá no sábado à tarde, no domingo de manhã ou na terça à noite. Vai te fazer muito bem. Olha, você não tá legal, mas não fica tanto no Facebook, não sei o quê. Lê um livro legal, tem um livro bom. Porque a gente está perdendo essas nuances na vida. Por causa daquela vida eletrizante, daquele mundo que nos cobra a todo tempo o ter. A gente quer ter. A gente quer ter o celular da moda, a gente quer ter o carrão da moda, a gente quer frequentar tais e quais lugares, em vez da gente querer ser. Então eu quero estar bem, eu quero harmonia, eu quero serenidade. Isso tudo é fácil? Não é não. Eu falei da história do apóstolo Paulo, mas a gente pode lembrar de um monte de outros irmãos do Espiritismo que vivenciaram trabalhos nobres e que, aparentemente, para nós, nos deixaram um legado de paz. Alguém acha que era fácil para Chico Xavier a missão dele? Horas por dia psicografando. Tinha dores, tinha problema de visão. Era achincalhado por muitos veículos da mídia. Tinha que receber trocentas mil pessoas para prestar a caridade. Foi fácil para Madre Teresa de Calcutá? Ela sofria de dores absurdas e cuidava de leprosos. E a gente vê toda enquanto é foto dela aquele sorriso sereno, aquela cara de paz. Alguém acha que é fácil para o Divaldo? Viagens e palestras. Ele faz isso não é porque é vaidoso, não. Ele está disseminando a doutrina espírita. Ele está levando um alento a corações do outro lado do mundo. É um trabalho grandioso. Alguém acha que é fácil para o Haroldo aqui do Brasil, em Minas? Ele é um juiz, ele precisa de dinheiro para botar comida em casa. Ele trabalha, ele tem uma equipe enorme que ele dirige, que lhe dá suporte. Mas ele também fica cansado de uma jornada de trabalho semanalmente, fim de semana, mais viagens, mais seminários, gravações de palestras. E a gente acha só que eles são os bambambam. São seres que às vezes também têm essa fragilidade que nós temos. Então a gente percebe, mais uma vez ratifico, a questão da paz é interior. Né? A paz que vai ser construída por dentro. Cada um vai buscar o seu caminho. Cada um vai buscar aquilo que o agrada. Eu preciso de ouvir uma musiquinha repousante. Eu preciso dos meus momentos de leitura em casa. Eu preciso de sair com os amigos e dar risadas. Eu preciso frequentar o centro espírita 7 vezes por semana, porque senão eu me perco. Eu preciso ler um pouco mais. E cada um vai definir introspectivamente qual é esse caminho, como é que vai ser essa forma de controle. Porque isso não nos vai ser dado. Vai ser uma sacada pessoal, uma ruptura, vencer alguns apegos, porque muitas vezes também nós vamos ser chamados a deixar alguma coisa de lado. Porque o homem novo que entra em confronto com aquele velho, cheio de vícios e erros, não vai poder assimilar alguns comportamentos antigos. Que aí fala, não, aí não dá mais. É bobagem eu ir lá na casa espírita, ver estudo, ler palestras, ficar vendo aí o mundo midiático todo e manter a minha teimosia, a minha ignorância, né? E a gente percebe, tá ali a frase, lapidar. A gente tem uma base enorme chamada o Evangelho. Gente, mesmo quando não tenhamos tempo de vir na palestra, de estudar nos grupos, porque a gente trabalha, a nossa jornada é mais pesada, vamos fazer uma pausa semanal, dar uma lidinha no Evangelho. Vamos trazer o Evangelho para dentro de casa. Ah, mas a minha família não faz Evangelho. Eu fiz 20 anos sozinha no meu quarto, porque a minha família não era espírita. E ninguém entrava no quarto porque respeitavam, que sabiam que ali era o meu momento. Entendeu? Então, assim, cada um vai fazendo na sua forma.
a sua busca da paz, o seu silêncio interior. Mas também prestemos atenção, não é silêncio revoltoso, tô calado, mas tô pé da vida. Não, tô calado, mas eu tô orando, eu tô em comunhão com Deus, eu tô em sintonia com o mundo, eu tô bem, eu tô harmonizado com Deus que habita em mim, porque o homem só fica infeliz quando ele se afasta de Jesus. Isso é clichê, mas é verdade. Quando a gente vira as costas para as questões básicas da vida, tolerância, compreensão, resignação, um quesinho de piedade, um quesinho de se colocar no lugar do outro, julgar menos, amar mais, pedir menos, doar um pouquinho mais, querer menos, ouvir mais, e assim sucessivamente, buscando aquilo que acalenta as dores interiores, né? E para encerrar, eu faço um convite para a gente lembrar um texto de um diálogo de Buda com o discípulo dele. O Buda percebia que o menino estava muito angustiado, muito nervoso e infeliz. Aí o garoto se aproximou dele e perguntou assim: o que você quer, meu filho? Aí ele falou assim: Buda, eu quero a paz. Aí Buda falou assim com ele: tira o eu e tira o quero e terás a paz. Esse é o recado que eu tinha para passar hoje à noite. Que a gente consiga entender isso. Tira o eu e tira o quero e vão buscar a nossa paz. Vão buscar sorver de Jesus o que chegar para a gente. Vão acalentar as sombras interiores. Esses bichos feinhos que ficam comendo a carne da gente. E vão trazer um pouco de alegria que a gente tem de estar aqui. Da riqueza da oportunidade de estarmos encarnados. A riqueza da oportunidade das relações que a gente nem se apercebe. Aqueles irmãos todos, os amigos, os colegas de trabalho, aquele ser depressivo. Nem que seja para a gente brincar do jogo do contente. Eu estou diferente, eu não estou naquele grau, eu estou muito melhor. Eu já dei um passinho, eu já estou estudando isso tudo me felicita, isso tudo me faz ter um olhar para frente. Né? Que vocês, então, recebam essa mensagem. Eu não posso dar a paz para ninguém. Eu não posso dar a paz de Jesus. Nós podemos trilhar juntos esse caminho, né? De entender que está na gente a mensagem. Está dentro de nós, basta dar um passo e buscar em Jesus o suporte necessário. E era só o que eu tinha para falar. E aí fica o recado que a paz é um sentimento um dos mais caros hoje em dia, que vocês voltem para suas casas reabastecidos de paz verdadeira, de harmonia interior, de aconchego e com a certeza que Jesus ama muito a todos nós e que é uma graça podermos estar aqui hoje, e eu espero que também na semana que vem vocês estejam agraciando essa casa. Muito obrigada.